O destino do limão azedo a viu do outro lado do opulento grande salão do Museu Nacional do Prado, e sua bile subiu como champanhe barato. Era Heloísa Mendes, sua ex-esposa, a quem ele havia descartado como um adorno enferrujado. Ele sorriu com suficiência, examinando seu simples vestido preto, um passarinho patético entre um salão cheio de pavões. Ela estava trabalhando na festa, servindo as mesmas pessoas com quem ele jogava golfe. Era perfeito demais. Ele decidiu naquele momento humilhá-la de uma vez por todas, para mostrar a todos que ele nunca havia errado. Ele se aproximou com uma carranca cruel, pronto para envergonhá-la em público, mas cometeu um erro fatal. Ele não viu o homem que observava do nicho, o anfitrião multibilionário, poderoso e reservado, que estava prestes a apresentar Heloísa de uma maneira que despedaçaria todo o mundo de Ricardo. O feijão, o ar no grande salão, era denso com o aroma do dinheiro. Era uma coisa física, um perfume inebriante de riqueza antiga, ambição nova e o leve toque floral de 1000 lírios de estufa. Para Heloísa Mendes, era o cheiro da ansiedade. Ela estava bem na sombra de um imponente arco romano, seus dedos franzindo nervosamente a manga de seu vestido preto. Simples, elegante e emprestado, ela não era uma convidada. Ela era, de certa forma, a atração, ou melhor, a guardiã da atração. Como curadora júnior de pintura europeia, a recém-inaugurada Ala Bandeirantes era sua obra, seu triunfo, sua obra-prima impulsionada pela paixão e pelo estresse de 18 horas diárias. Esta noite era a inauguração dela, um gala projetado para extrair doações de 7 dígitos das pessoas que circulavam por ali, bebendo champanhe, que custava mais do que o aluguel mensal dela, e ele estaria lá, Ricardo Eduardo. O nome ainda caía como um peso de chumbo em seu estômago, mesmo depois de 2 anos. 2 anos desde que o divórcio foi finalizado. 2 anos desde que ele havia se sentado à sua frente em um escritório de advocacia asséptico e chamado o trabalho de sua vida de um pequeno passatempo pitoresco. Heloísa, ele havia dito, sua voz pingando aquele tom condescendente que ainda a assombrava em seus pesadelos. Estou construindo um império. Preciso de uma sócia, não de uma bibliotecária. Carla, a modelo de 24 anos que ele vinha namorando por 6 meses antes que Heloísa sequer encontrasse os recibos do hotel. Carla, que agora era Carla Eduardo, adornada com os diamantes que Heloísa havia devolvido, vivendo na cobertura que Heloísa havia decorado. Heloísa apertou o crachá laminado de funcionária, escondido em sua bolsa de seda. Ela não era uma bibliotecária, ela era uma historiadora de arte, e uma maldita boa. Esta exposição, garantir os empréstimos, autenticar a nova aquisição de Vermeer, supervisionar a restauração de uma natureza morta holandesa do século XVII, era o seu império. Só que era construído com telas e pigmentos, não com opções de ações e aquisições hostis. Você está bem, Ellie? Heloísa deu um pulo. Era Sara, sua colega e amiga, com 2 taças de champanhe. Sara estava rosada, seus olhos brilhando com o glamour de tudo aquilo. Só nervosismo, mentiu Heloísa, pegando uma taça, garantindo que a iluminação do Daheim não apague o chiaroscuro. Sara revirou os olhos. Só você se preocuparia com técnicas de iluminação do século XVII, quando Javier Bardem está ao lado do caviar. Relaxe, nós conseguimos. A ala está impressionante. A doutora Alarcon já está chorando lágrimas de alegria e uísque de alta qualidade. A doutora Alarcon está nervosa com o convidado de honra, murmurou Heloísa, examinando a multidão. O homem em si, Dylan Chevalier, o fantasma, sussurrou Sara, inclinando-se.
Dizem que ele é mais rico que Deus e o dobro de reservado. Você consegue acreditar que ele financiou toda esta ala sem vê-la, e esta é a primeira vez que ele põe um pé nela? O escritório dele era particular, disse Heloísa, lembrando-se dos meses de e-mails concisos e precisos de um assistente sem rosto. Ele só se importava com o Vermeer. Queria relatórios semanais sobre a restauração. Bem, ele está prestes a ver o melhor trabalho da sua vida, disse Sara, apertando seu braço. Você merece esta noite, Heloísa. Não deixe que nada nem ninguém a estrague. Heloísa sentiu, mas seu olhar se desviou novamente para a entrada principal. Ela conhecia Ricardo. Ele não estava apenas no conselho do museu. Ele era um patrono. Ele havia comprado acesso, assim como comprava tudo. Ele não perderia a oportunidade de se apresentar, de ser visto e ver. E então, como convocado por seu temor, ele apareceu. Ricardo Eduardo era um homem que não apenas entrava em uma sala, ele a conquistava. Alto, impecavelmente vestido, com um smoking Tom Ford sob medida, seu cabelo loiro perfeitamente penteado. Era bonito, da maneira afiada e predatória de um falcão. E em seu braço, pingando esmeraldas que combinavam com seu vestido, estava Carla. Ela era assustadoramente linda. Com um sorriso vazio e ensaiado, Heloísa sentiu o ar deixar seus pulmões. Foi uma reação involuntária, física. O velho pânico, a sensação de ser pequena, de não ser suficiente, arranhou sua garganta. Instintivamente, ela se enfiou mais fundo na sombra do arco, seu coração batendo contra suas costelas. Ela era uma curadora, ela era uma profissional, ela estava aterrorizada. Os olhos de Ricardo varreram a sala, um rei inspecionando sua corte. Ele ria, apertava a mão de um senador, dava um tapinha nas costas de um rival de hedge fund. Ele estava em seu elemento. Heloísa era apenas parte da paisagem. Apenas respire, sussurrou para si mesma, agarrando a taça de champanhe com tanta força que se surpreendeu por ela não ter quebrado. Ele nem vai te ver, você é só pessoal. Mas no momento em que o pensamento cruzou sua mente, o olhar de Ricardo se prendeu nela. Seu sorriso vacilou por uma fração de segundo, substituído por um vislumbre de... algo? Inconveniência? Não. Era reconhecimento. E então a última coisa que ela queria ver. Desprezo. Ele empurrou Carla, sussurrando algo em seu ouvido. Carla olhou por cima. Sua sobrancelha perfeita se franziu confusa, antes que um sorriso lento e desdenhoso se espalhasse por seu rosto. Ricardo deu-lhe as costas, voltando para sua conversa. Mas o tiro havia sido disparado. Ele a havia visto, e sabia que ela estava ali, à margem. A noite, que deveria ser o seu triunfo, de repente pareceu uma armadilha. Heloísa passou a próxima hora em um estado de evasão de alta alerta. Ela se moveu pelas galerias periféricas, verificando seus guias, falando em voz baixa com doadores do museu que ela reconhecia e usando seu trabalho como um escudo. Ela encontrou um conforto estranho na arte em si. Ela parava em frente a um pequeno retrato de Franz Holz, maravilhando-se com a energia viva e respiratória das pinceladas. O homem na pintura estava morto há 400 anos, mas seu olhar confiante encontrou o dela. Era um lembrete de que algumas coisas perduravam. Impérios financeiros subiam e caíam. A moda desaparecia. Mas a verdadeira maestria, a verdadeira paixão, eram eternas. Ricardo, enquanto isso, era o centro das atenções. Heloísa podia ouvir sua risada alta e confiante ressoar nos pisos de mármore. Ele estava posicionado perto da entrada da nova ala, como se ele mesmo estivesse dando as boas-vindas
as pessoas à sua exposição. Ela o viu gesticular de forma expansiva, falando com um grupo de homens em suítes sob medida. Provavelmente, pensou Heloísa com uma pontada amarga, ele estava contando a eles sobre suas generosas contribuições às artes, esquecendo-se de mencionar que uma vez ele tentou convencer Heloísa a vender o medalhão antigo de sua avó para ajudar no pagamento inicial de seu primeiro apartamento. O divórcio tinha sido brutal, não apenas emocionalmente, mas financeiramente. A equipe de advogados de Ricardo, liderada pelo infame Tubarão Sanches, pintou Heloísa como uma caçadora de fortunas, apesar de ter sido ela quem os sustentou a ambos enquanto Ricardo obtinha seu MBA. Eles argumentaram que seu passatempo de história da arte era um gasto frívolo e que ela não tinha direito à riqueza que ele havia gerado. No final, para escapar, para ser livre, Heloísa saiu quase sem nada. Apenas seus livros, suas roupas e um acordo tão pequeno que era um insulto. Ela havia reconstruído sua vida do zero, seu pequeno apartamento de aluguel controlado, suas longas horas no museu, por um salário que Ricardo gastava em um único fim de semana em Marbella. Mas era dela. Sua independência era sua posse mais preciosa. Senhorita Mendes, Heloísa se virou. Uma senhorinha com olhos tão brilhantes e afiados quanto os de um pássaro estava sorrindo para ela. Ela usava um tailleur Chanel vintage e um impressionante colar de pérolas. Senhora Alistair, sorriu Heloísa, seu calor profissional retornando instantaneamente. Que prazer vê-la. Está aproveitando a exposição? A senhora Alistair, Millicent Alistair, era uma das patronas mais antigas e respeitadas do museu. Ela era de dinheiro antigo, de uma forma que Ricardo, com seu chamativo hedge fund, nunca seria. Aproveitando, a voz da senhora Alistair era um sussurro frágil e de papel. Querida, é uma revelação. O Vermeer. Eu o vi em Raia. O que você fez? A luz. Você encontrou a luz de novo. Meu falecido marido, Charles, teria adorado isso. Ele sempre dizia que se podia julgar um curador não pelo que ele exibia, mas pelo que ele revelava. As lágrimas picaram os olhos de Heloísa. Era por isso que ela fazia aquilo. Não pelas festas, não pelo dinheiro, mas por isso, pela conexão. Obrigada, senhora Alistair. Isso significa mais do que a senhora sabe. Bobagem, querida, é a verdade. Ela deu um tapinha no braço de Heloísa. Agora ouço dizer que este misterioso senhor Chevalier finalmente está nos honrando com sua presença. Eu estou meio convencida de que ele não existe. Provavelmente é uma empresa de fachada. Ele é real, garanto-lhe. Heloísa riu. Embora eu só tenha lidado com o escritório dele, ele é muito reservado e chega muito tarde. A senhora Alistair bufou, checando um delicado relógio Cartier. A doutora Alarcon parece prestes a sofrer um colapso. Ela está rondando o pódio há 20 minutos. Heloísa olhou por cima. Sua chefe, uma boa mulher, mas perpetuamente nervosa, estava visivelmente suando, seus olhos indo e vindo para a entrada. O evento principal, o discurso e o corte de fita oficial da ala Bandeirantes estavam programados para acontecer a qualquer momento. A ausência do convidado de honra estava se tornando notória. Um pequeno sorriso satisfeito cruzou o rosto de Heloísa. Ricardo Eduardo, ela notou. Ele também parecia impaciente. Ele estava em um pequeno círculo com um homem que Heloísa reconheceu como Marcos Olmedo, um tecnomilionário sobre quem se rumoreava que estava em conversações com a corporação de Chevalier sobre uma fusão. Ricardo estava claramente desesperado por uma apresentação. Toda a sua atuação desta noite estava provavelmente
direcionada a essa única reunião. Bem, disse a senhora Alister, se ele não aparecer, deveria ser você quem faz o discurso, senhorita Mendes. Você é quem tem a paixão, não todos esses suítes. Ela deu um olhar intencional para o grupo de Ricardo, fazendo o sorriso de Heloísa se alargar. Eu me aterei à arte, senhora Alister. Que pena! Enquanto a senhora Alister se afastava, Heloísa sentiu um pequeno e fortalecido núcleo de confiança. Ela sabia o que estava fazendo. Ela havia conquistado seu lugar aqui. As poses de Ricardo, de repente, pareciam menos monolíticas. Ela precisava de um momento de tranquilidade antes que os discursos começassem. A sala principal estava ficando opressiva. Ela escorregou por um corredor lateral em direção à Galeria dos Mestres Holandeses, sua favorita, e atualmente vazia. Estava mais silencioso ali, as luzes mais baixas, o ar mais fresco. Ela não estava sozinha. Um homem estava de pé no centro da sala, de costas para ela. Ele era alto, vestido com um smoking preto tão perfeitamente ajustado que parecia quase uma extensão dele. Sem relógio chamativo, sem brincos de diamante. Apenas qualidade silenciosa e absoluta. Ele não estava olhando para a atração principal, o grande retrato de Rembrandt. Ele estava olhando para uma pintura pequena e sem pretensões no canto. Um Vanitas de Peter Cloyce, um estudo de uma caveira, um copo virado e uma vela se apagando. Ele parecia completamente absorto. Um homem à vontade no silêncio. Heloísa, não querendo incomodá-lo, começou a recuar. É o limão, disse ele, sua voz um barítono grave e suave, com um sotaque europeu leve e impossível de localizar. Não se virou, pois não? Heloísa congelou. Desculpe-me, finalmente ele se virou, e Heloísa sentiu um tipo diferente de choque. Um que não tinha nada a ver com medo. Ele não era convencionalmente bonito como Ricardo. Seus traços eram mais severos, mais marcados, maçãs do rosto altas, um maxilar forte e olhos tão escuros e inteligentes que pareciam ver através dela. Ele parecia estar no final dos 40, seu cabelo preto penteado com um prateado, distinto nas têmporas. O limão, repetiu ele apontando para a pintura. Todos olham para a caveira, o símbolo da morte. Olham para a vela apagada, a transitoriedade da vida. Mas ele dedicou a maior parte do tempo ao limão. A casca é tão precisa que você quase pode sentir o amargor. A vida não é apenas curta, é difícil, é azeda. Heloísa encontrou sua voz. Mas também é, disse ela, caminhando lentamente em direção a ele, a única fonte de luz e cor em toda a composição. O artista está dizendo que sim, a vida é amarga, mas também é vibrante e texturizada, e a coisa mais real na tela. Comparada a ela, a morte é apenas um pensamento secundário, chato e bege. O olhar intenso do homem suavizou, um lampejo de genuína surpresa em seus olhos. Um sorriso lento e apreciativo tocou o canto de sua boca. Essa é uma análise muito melhor que a minha. É apenas uma diferente, disse Heloísa corando. Eu sou Heloísa Mendes, sou da equipe de curadoria. Dylan, disse ele, estendendo a mão. Seu aperto era firme e quente. Apenas Dylan, um convidado. Você está gostando do gala, Dylan? Eu detesto galas, disse ele. Tão direto que fez Heloísa rir. O barulho, as vozes, a quantidade de pessoas olhando para a arte, mas nunca a vendo. Os olhos dele voltaram para a pintura. Eles passariam direto por esta. É muito pequena, não é impressionante o suficiente. É a minha peça favorita nesta sala, admitiu Heloísa. Por quê? Ele perguntou. A pergunta era simples, direta. Ele não estava puxando conversa.
Ele genuinamente queria saber. Porque é honesta, disse Heloísa, pensando em Ricardo, no divórcio, na luta. Não finge que a vida é fácil. Não oferece falsas esperanças. Apenas diz, aqui está, o amargo, o belo e o fim. Faça o que quiser com isso. Eu respeito isso. O homem Dylan manteve seu olhar por um momento longo e pesado. Era um nível de atenção inquietante e profundamente pessoal. Ele parecia estar catalogando-a, lendo-a de uma maneira que a deixava sentindo-se completamente exposta, mas compreendida. Você tem o olho de uma restauradora, senhorita Mendes, disse ele em voz baixa. Você não vê apenas a superfície, você vê a verdade por baixo. Antes que ela pudesse responder, um homem com um headset de aparência frenética deslizou para a sala. Senhor Chevalier, estamos começando. A doutora Alarcon ela está esperando. O sangue de Heloísa gelou. Chevalier olhou atônita para o homem ao lado dela. Dylan Chevalier. O fantasma. O benfeitor. O homem com quem ela vinha trocando e-mails há 1 ano. A expressão de Dylan não mudou, mas ele deu um pequeno aceno de cabeça. Quase de desculpas. Parece que meu anonimato acabou, senhorita Mendes. Sua análise foi refrescante. Talvez me permita ver o Vermeer através dos seus olhos, depois das formalidades. Claro, senhor Chevalier. Ela gaguejou, sentindo-se uma tola. Ele sorriu novamente, um breve lampejo de calor. Dylan, por favor. Ele se virou e seguiu seu assistente, seus passos longos e confiantes, percorrendo o chão de mármore. Heloísa ficou sozinha na galeria, seu coração batendo em um ritmo novo e desconhecido. Ela acabara de impressionar, sem saber, o homem mais poderoso da sala. E ele a havia impressionado. A energia no grande salão havia mudado. O zumbido nervoso havia se solidificado em uma emoção palpável. Dylan Chevalier estava aqui. Heloísa observou da parte de trás da multidão, enquanto ele era escoltado até o pequeno palco, apertando a mão da doutora Alarcon e acenando educadamente para os escassos aplausos. Ele tinha uma presença natural, exalando uma autoridade calma que não exigia esforço. Ele não sorriu para as câmeras, não acenou. Simplesmente ficou ali, uma imagem de calma, enquanto a doutora Alarcon se lançava em uma introdução servil e excessivamente longa. A mente de Heloísa estava acelerada. A conversa deles tinha sido tão normal, tão real. Ele não era uma empresa de fachada. Ele era um homem que amava a arte, que entendia o simbolismo de um vanitas holandês. Um homem que... Ela parou o pensamento. Não era profissional. Ele era o maior doador do museu. Ela era uma curadora júnior. Ela examinou a multidão e seus olhos inevitavelmente pousaram em Ricardo. A reação dele foi choque puro, não adulterado. Sua mandíbula estava caída. Ele estava olhando para Dylan Chevalier, depois para Marcos Olmedo. Seu rosto pálido. Claramente ele havia perdido sua chance. O homem que ele estava tentando impressionar a noite toda estava no prédio há quem sabe quanto tempo, e Ricardo estava ocupado demais atuando para perceber. Então o olhar de Ricardo mudou, varrendo a sala até encontrar Heloísa. Ele a viu olhando para ele. Registrou sua proximidade com o palco. Seus olhos se estreitaram. Ele estava juntando as peças, mas eram as peças erradas. Ele a viu, pessoal, e viu o homem mais importante da sala e sua expressão endureceu. Dylan manteve seu discurso felizmente breve. Sua voz, aquele barítono suave, encheu o salão sem que ele precisasse gritar no microfone. Ele não falou sobre dinheiro ou investimentos.
Ele falou sobre a responsabilidade da riqueza, a importância de preservar a história e o talento singular e brilhante da equipe de restauração do museu. Enquanto dizia isso, seus olhos vasculharam a parte de trás da sala, e por um segundo que parou o coração, Heloísa teve certeza de que estava olhando diretamente para ela. O discurso terminou. A fita foi cortada. A ala Bandeirantes estava oficialmente aberta. A multidão avançou, uma onda de smokings e vestidos, todos tentando conseguir um momento com Dylan Chevalier, que agora estava preso em uma educada fila de recepção, com a doutora Alarcon. Heloísa sabia que aquele era o sinal dela para começar a trabalhar. Ela estava programada para estar na nova ala, disponível para perguntas. Ela escorregou pela multidão, pegando uma passagem lateral para evitar o gargalo na entrada principal. Sentiu uma mão agarrar seu braço nu com força. Ora, ora, Heloísa! Ela se virou, seu coração dando um salto na garganta. Era Ricardo. Seu sorriso estava tenso, seus olhos frios. Carla estava ao lado dele, parecendo entediada e mexendo em seu telefone. Ricardo, disse Heloísa, sua voz tensa. Ela tentou libertar o braço, mas o aperto dele se apertou. Tenho que admitir, zombou ele, sua voz baixa. Este é o seu ponto mais baixo, mesmo para você. Eu não sei do que você está falando. Ah, vamos. Ele imitou seu tom anterior e assustado. Ou você está tentando um ângulo diferente? Eu vi você se esgueirando daquela galeria lateral com Chevalier. Está tentando dormir com ele, não é? A acusação era tão vil, tão típica de Ricardo, que Heloísa recuou. Isso é nojento. Eu estava trabalhando. Me solte. Trabalhando? Ele riu, um som curto e feio. É assim que você chama isso? Desesperada, Heloísa, verdadeiramente desesperada. Você acha que um homem como aquele... Ele apontou com o queixo em direção ao palco. Um bilionário olharia 2 vezes para uma curadora insignificante que nem consegue pagar seu próprio vestido? A crueldade casual, a forma como ele sabia exatamente onde cortar, roubou-lhe o fôlego. Ele sabia que aquele vestido era emprestado de Sara. Ricardo, você está bêbado, disse ela tentando manter a calma. Você está armando uma cena. Mal estou começando. Seus olhos estavam acesos com uma energia vingativa e terrível. Ele havia sido humilhado por perder sua chance com Chevalier e agora iria pegar essa humilhação e transferi-la por 10 para ela. Era o movimento característico dele. Olhe para você, disse ele, sua voz subindo, atraindo a atenção de algumas pessoas próximas. Você está na maior festa do ano e é parte da paisagem. Eu te dei tudo, eu te dei uma vida, e você a jogou fora para brincar com velhas pinturas empoeiradas. Eu te deixei, Ricardo C. ou Heloísa, porque você é um valentão cruel e narcisista. Agora, pela última vez, me solte. Ela se livrou do braço dele, esfregando as marcas vermelhas que os dedos dele haviam deixado. Carla finalmente levantou os olhos do telefone. Richie, pare, as pessoas estão olhando. Que olhem! Rugiu Ricardo. Agora ele estava atuando novamente. O círculo próximo de convidados se ampliou. Heloísa viu a senhora Alister, observando com uma expressão de profunda aversão. Ela viu a doutora Alarcon olhar por cima, seu rosto pálido de pânico. Eu quero que todos saibam, anunciou Ricardo, apontando para Heloísa como se estivesse apresentando uma evidência. Esta mulher, minha ex-esposa, tentou dizer a todos que eu era o fracasso, que eu era o sem alma. E olhem para ela, ela está aqui como ajuda, servindo champanhe em uma festa à qual ela nunca poderia ser convidada.
Como se sente, Heloísa? Como se sente sendo uma ninguém? Heloísa ficou paralisada. Era um pesadelo. Todos os medos que ela tinha sobre esta noite estavam se tornando realidade. A sala girava. Os rostos dos doadores, dos curadores, dos críticos de arte, todos olhando para ela, com pena, julgando-a. Ela queria correr, queria desaparecer. Mas ela pensou no Vermeer. Ela pensou em seus dias de 18 horas, pensou nas gentis palavras da senhora Alistair. Ela levantou o queixo. Pode ser pessoal, Ricardo? Ela disse, sua voz tremendo, mas clara. Mas eu conquistei meu lugar aqui. Eu não sou uma convidada porque esta ala é meu trabalho. Eu não sou uma ninguém. Sou a curadora que construiu isto. Ricardo jogou a cabeça para trás e gargalhou. Foi um som horrível e estridente. Construir? Você! Você é uma assistente glorificada, Heloísa. Você não é nada. Você não era nada quando se casou comigo. E não é nada agora. Isso! Uma voz fria e calma cortou o ar. É aí que você se engana profundamente. O efeito foi instantâneo. A risada morreu na garganta de Ricardo. Todo o grande salão, tagarelando, pareceu cair em silêncio. Um vazio criado por uma súbita e massiva mudança de gravidade. Dylan Chevalier moveu-se através da multidão, que se abriu para ele como o mar vermelho. Ele não era mais o homem calmo e contemplativo da galeria. Ele irradiava uma aura de pura autoridade ártica. Seus olhos escuros não estavam na multidão, nem na doutora Alarcon, mas fixos unicamente em Ricardo Eduardo. Ele parou bem em frente a eles, ficando tão perto de Ricardo que o homem mais alto e corpulento, de fato, deu um passo involuntário para trás. Dylan não olhou para Heloísa. Simplesmente ficou ao lado dela, um muro silencioso e imóvel. O rosto de Ricardo, que estava vermelho de champanhe e fel, perdeu toda a cor. Parecia, pensou Heloísa, um homem que acabara de ver toda a sua carteira de ações evaporar. Senhor Chevalier, gaguejou Ricardo, tentando freneticamente recompor sua compostura. Ele estendeu uma mão. Ricardo Eduardo, da Eduardo Capital. É uma verdadeira honra. Eu só estava conversando com Heloísa. Dylan ignorou a mão estendida, deixando-a pendurada no ar até que Ricardo, com o rosto em brasa, a retirou desajeitadamente. Senhor Eduardo, disse Dylan. Sua voz era perfeitamente uniforme, mas transmitida através do salão silencioso. Eu ouvi sua avaliação da posição profissional da senhorita Mendes. Uma ninguém? A ajuda? Nada. Foi um mal-entendido, disse Ricardo, seus olhos procurando uma saída. Ele olhou para Carla, mas ela estava olhando para Dylan, completamente hipnotizada. Não soou como uma piada, replicou Dylan, seu tom inalterado. Finalmente, ele virou a cabeça, apenas ligeiramente, para olhar para Heloísa. Sua expressão era ilegível, mas sua proximidade era um escudo. Senhorita Mendes, você está bem? Heloísa, tremendo, apenas conseguiu acenar. Bem. Dylan voltou toda a sua atenção para Ricardo. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Senhor Eduardo, sou um homem que valoriza fatos, então vamos estabelecer alguns. Fato. A mulher que você chama de nada é, de fato, a única razão pela qual estou neste gala, a única razão pela qual esta ala existe. A boca de Ricardo se abriu e fechou. Fato, continuou Dylan, sua avaliação de carreira como um pequeno passatempo pitoresco é divertida. O passatempo da senhorita Mendes envolveu identificar uma falsificação em minha coleção de gin que 2 casas de leilão diferentes haviam autenticado. Ela economizou $80 milhões para minha corporação.
O passatempo dela envolveu a restauração do Vermeer que vocês veem ali, uma peça tão delicada que todos os outros especialistas do mundo se recusaram a tocar. Quando um suspiro coletivo subiu da multidão, a doutora Alarcon pareceu prestes a desmaiar. Heloísa olhou fixamente para Dylan. Ela sabia que ele era o benfeitor, mas não sabia que ele era o colecionador anônimo que havia apresentado aquela alegação de falsificação, aquela que era o assunto do mundo da arte. Você era o cliente do Jim? Ela sussurrou. Os olhos de Dylan encontraram os dela, e pela primeira vez ela viu um lampejo de calor. Ele era. Ele se virou para o chocado Ricardo. E, finalmente, o fato mais importante. Você afirma, muito alto, que a senhorita Mendes não poderia ser convidada para esta festa. Dylan moveu-se em um movimento fluido para ficar diretamente ao lado de Heloísa. Ele não apenas ficou perto dela, ele se inclinou e, com uma ternura que fez toda a sala prender a respiração, pegou sua mão esquerda entre as suas. Você está certo, Sr. Eduardo, ela não é uma convidada. Ele levantou a mão dela até os lábios e beijou seus nós dos dedos, um gesto tão possessivo, tão devastadoramente íntimo, que os joelhos de Heloísa fraquejaram. Ela é a convidada de honra, anunciou Dylan, sua voz ressoando com finalidade absoluta. Então ele olhou além de Ricardo, além dos rostos atônitos, e se dirigiu a todo o salão. Senhoras e senhores, minhas desculpas pela perturbação. Ricardo Eduardo, da Eduardo Capital, estava tentando humilhar publicamente minha noiva. O som que se seguiu não foi um suspiro, foi um trovão de choque total e unificado. O rosto de Ricardo Eduardo era uma máscara grotesca de descrença. Noiva? Ele engasgou. Isso é impossível. É mentira. Uma mentira? A voz de Dylan era letal. Ele nunca tirou os olhos de Ricardo, mas estava falando com Heloísa. Meu amor, eu acho que esta é a sua deixa. A mente de Heloísa era ruído branco. Noiva? Ele a chamou de sua noiva. Ela olhou para ele, confusa, aterrorizada, e... era esperança? Os olhos escuros de Dylan eram suaves, instando-a. Confie em mim. E Heloísa entendeu. Não era uma mentira, era um segredo. Com uma mão trêmula, Heloísa procurou em sua pequena bolsa de seda. Ela passou por seu crachá de funcionária e seu batom. Seus dedos se fecharam em torno da pequena caixa forrada de veludo que estava ali, intacta, por 3 dias. Ela estava com muito medo de usá-la, com muito medo de acreditar que era real, com muito medo de que tudo estivesse acontecendo rápido demais. Agora, na frente de toda a alta sociedade madrilenha, na frente do homem que a havia chamado de ninguém, ela a abriu. Dentro, descansando sobre o veludo preto, havia um anel. Não era um diamante chamativo de celebridade. Era uma safira cushion cut impecável, da cor de um céu noturno, flanqueada por 2 diamantes simples e elegantes. Era clássico, atemporal e inestimável. Com o olhar de Dylan fixo no dela, Heloísa pegou o anel da caixa e, com uma respiração estabilizadora, o deslizou no 4º dedo de sua mão esquerda. Encaixou perfeitamente. Ela levantou o queixo, sua mão segurada no alto, a safira capturando a luz e brilhando um azul desafiador e brilhante. Dylan Chevalier sorriu. Era um sorriso pequeno e perigoso. Ele envolveu o braço em torno da cintura de Heloísa, puxando-a contra seu quadril. Permitam-me apresentá-los novamente a todos, disse ele, sua voz ressoando com orgulho. Esta é Heloísa Mendes, a curadora mais brilhante do hemisfério ocidental, e a futura senhora Dylan Chevalier. Se o silêncio anterior era um vazio, este foi o silêncio atordoado e retumbante,
depois que uma bomba detona. O rosto de Ricardo Eduardo passou por uma série de emoções tão rapidamente que foi quase cômico. Incredulidade absoluta, fúria pura, horror incipiente e, finalmente, um tom verde profundo e nojento. Ele olhou para o anel, depois para o rosto de Heloísa, depois para a postura protetora e possessiva de Dylan. Ele não estava apenas errado, estava apocaliticamente errado. Ele não estava envergonhando um membro da equipe de baixo nível, ele estava insultando a parceira escolhida do homem mais poderoso, reservado e respeitado da sala. O homem que ele estava desesperado para conhecer. O homem cuja fortuna era rumores de encolher, a dele 100 vezes. Carla foi a primeira a reagir. Sua boca perfeitamente pintada se abriu. "Oh, meu Deus!" ela ofegou. Seus olhos não estavam em Heloísa, nem mesmo em seu marido. Eles estavam no anel. Sua expressão, uma mistura tóxica de ciúmes e cálculo. Ricardo gaguejou, suas mãos agitadas inutilmente ao lado do corpo. "Noiva Heloísa, isso é uma piada. Você está mentindo. Ele está mentindo, Chevalier. Ela é uma manipuladora. Ela fez o mesmo comigo." Foi a manobra desesperada e patética de um animal encurralado. Dylan nem sequer piscou. Simplesmente levantou uma sobrancelha. "Ela está me enganando, Sr. Eduardo, fazendo o trabalho dela com um brilho inigualável, impressionando-me com sua integridade e paixão, quando todos os outros nesta sala queriam me impressionar com seus extratos bancários. Você não entende o jogo." Ele se inclinou, sua voz baixando para um sussurro confidencial e letal que apenas aqueles no círculo imediato podiam ouvir. "Ela não falou sobre nós, não é? É porque você, Ricardo, é uma nota de rodapé na vida dela. Um mau capítulo que ela já fechou. Você é tão irrelevante para a nova vida dela que ela nem se deu ao trabalho de mencionar você." Ele se virou para Heloísa, todo o seu comportamento suavizando. Ele roçou uma mecha de cabelo de sua bochecha, um gesto de tal ternura profunda que serviu como um prego final e brutal no caixão de Ricardo. "Peço desculpas, mon amour", murmurou ele, alto o suficiente para Ricardo ouvir. Ele estava planejando um anúncio muito mais romântico durante o jantar, em Paris, mas este indivíduo o forçou a agir. Então ele olhou por cima do ombro de Ricardo, seus olhos encontrando os de Marcos Olmedo, o tecnomilionário. "Marcos!" gritou Dylan em um tom agradável. "Que bom te ver. Receio que não poderei comparecer à nossa reunião de amanhã. Qualquer associado do Sr. Eduardo é, infelizmente, um associado em quem não posso confiar. Minha equipe entrará em contato para dissolver as conversas preliminares de aquisição. Minhas desculpas." O mundo de Ricardo implodiu. "Não." Ele engasgou, virando-se. "Marcos, espere. É um assunto pessoal. Não tem nada a ver com negócios." Marcos Olmedo, um homem astuto que não chegou onde estava apoiando o cavalo errado, simplesmente balançou a cabeça, sua expressão de nojo puro. "Você acabou de assediar publicamente a noiva de Dylan Chevalier, Eduardo. Você a chamou de nada. Você acha que isso é pessoal? Isso é um defeito de caráter e é fatal. Acabou." Olmedo se virou e se afastou, misturando-se à multidão. Ricardo estava hiperventilando. Você não pode. Esse era um acordo de 300 milhões de dólares. Ele gritou para Dylan. Era. Dylan acenou com a cabeça. Ele pegou a mão de Heloísa novamente. "Agora, se nos dá licença, minha noiva foi prometida a um tour privado por sua própria exposição. Doutora Alarcon?"
A doutora Larcon, que estivera vibrando com uma mistura de terror e alegria, ficou ereta. Sim, senhor Chevalier. Por aqui, senhor Chevalier. Senhorita Mendes. Dylan envolveu seu braço firmemente em torno da cintura de Heloísa e a guiou para longe da cena. A multidão de curiosos, doadores e críticos se abriu para eles, seus rostos uma mistura de espanto, respeito e, para Heloísa, uma nova admiração. Heloísa não olhou para trás. Ela não precisava. Ela podia ouvir atrás dela o som da voz de Carla, aguda e estridente. Idiota, absoluto idiota, Ricardo. Você estragou tudo. Ela ouviu o som de uma taça de champanhe se espatifando no chão de mármore. Ela ouviu o som de Ricardo Eduardo pela primeira vez em sua vida, estando total, completa e devastadoramente em silêncio. Dylan levou Heloísa, não para a nova ala Chevalier, mas de volta para a pequena e silenciosa galeria holandesa onde se conheceram pela primeira vez. No momento em que a porta se fechou atrás deles, selando o ruído do gala, as pernas de Heloísa cederam. Dylan a pegou, suas mãos fortes em sua cintura, guiando-a para um banco de veludo. Respire, Heloísa, disse suavemente, sentando-se ao lado dela. Ela estava tremendo, sua cabeça girando. Noiva, sussurrou ela, olhando para a deslumbrante e pesada safira em seu dedo. Dylan, o que foi aquilo? Você o destruiu? Ele se destruiu, disse Dylan, sua voz suave, mas firme. Ele colocou a dinamite e acendeu o fósforo. Eu simplesmente apontei que estava segurando-a. Mas dizer aquilo, fazer aquilo, na frente de todos. Nosso noivado. Não é real, é? Perguntou ela, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Ele enfiou a mão no bolso interno de seu smoking e tirou uma pequena caixa de veludo preto, a gêmea da que estava em sua bolsa. A mandíbula de Heloísa caiu. Eu venho carregando isso no meu bolso há 3 dias, disse Dylan, seus olhos escuros e intensos. Desde que chegou da Cartier, eu estava esperando o momento certo. Eu pensei, talvez esta noite, depois do gala, eu a levaria para o jardim na cobertura. Ou, como eu disse, a levaria para Paris neste fim de semana. Eu nem sempre sou bom no grande gesto romântico. Sou melhor com fatos. Ele pegou a mão dela. O fato é, Heloísa Mendes, que eu estou meio apaixonado por você há 1 ano, desde seu primeiro e-mail brilhante, apaixonado e ligeiramente insubordinado sobre a restauração do Vermeer. Heloísa riu, um som sufocado e aquoso. Eu não fui insubordinada, eu fui firme. Você foi. Ele assentiu. Você disse ao meu assistente, e cito, o cronograma do Sr. Chevalier é irrelevante. A tela me dirá quando estiver pronta. A arte não se curva a um relatório trimestral. Então foi a coisa mais refrescante que li em 1 década. A mente de Heloísa estava acelerada, conectando os pontos. O cliente do Jim. Foi você? Foi por isso que financiei a ala Bandeirantes, corrigiu ele. Essa foi a razão inicial pela qual financiei a ala. Fiquei impressionado com seu olhar. Então, pedi para conhecê-la. Há 3 meses, o consultor da Fundação Chevalier, Heloísa respirou, lembrando-se da primeira reunião para tomar um café. O homem bonito e quieto chamado Dillon, que disse que estava apenas revisando as carteiras filantrópicas da Fundação. Eu não fui totalmente honesto, admitiu ele. Eu disse que era um funcionário porque eu queria conhecer você, Heloísa. Não a curadora júnior, tentando impressionar um doador. Eu queria conhecer a mulher que escreveu aqueles e-mails.
A mulher que viu a verdade em uma pintura de 400 anos. Seu segredo havia sido o segredo dele. Os últimos 3 meses tinham sido um turbilhão. Jantares tranquilos em restaurantes isolados, passeios noturnos pelo Parque do Retiro, discutindo arte, história e vida. Suas viagens a Madrid, ostensivamente a negócios, mas sempre terminando com uma batida na porta de seu apartamento. Ela havia se apaixonado por Dylan, o homem reflexivo, brilhante e intensamente privado da fundação. Ela não fazia ideia de que ele era o Dylan Chevalier. Não até que ele entrou em seu escritório 2 semanas atrás, viu a restauração final. E disse: "Está perfeita. Você é perfeita. E eu não tenho lhe contado toda a verdade." Ele havia confessado tudo. Quem ele era? Por que a havia procurado? E como, inesperadamente, ele havia se apaixonado completamente por ela. 3 dias atrás, ele havia lhe dado a caixa do anel. "Peço que considere", ele havia dito, sua voz incomumente nervosa. "Eu sei quem eu sou. Eu sei o mundo em que vivo. É uma gaiola de ouro, muito parecida com esta. Eu não quero te prender, Heloísa, mas é impossível para mim viver nela sem você. Não me dê uma resposta. Ainda não. Apenas guarde e saiba que é real." Ela o havia guardado escondido, aterrorizada com o que significava. E esta noite, Ricardo lhe dera a resposta. "Você sabia que ele estaria aqui?" Ela disse, finalmente entendendo. "Você sabia que ele era meu ex-marido?" "Eu sou um homem que valoriza fatos", repetiu Dylan. "Eu faço minha pesquisa. Eu sabia quem ele era. Eu sabia o que ele fez com você. Eu sabia que ele estava no conselho e eu sabia que ele estaria aqui. Eu suponho que esperava que você o ignorasse. Mas também eu me preparei para a possibilidade de que ele não o fizesse." "Você estava me protegendo", ela sussurrou. "Estou protegendo nós", ele corrigiu, seu polegar acariciando a safira em seu dedo. Ele a chamou de ninguém. Eu queria que ele e o mundo soubessem que ele havia jogado fora a pessoa mais valiosa que já conheci. Eu precisava entender, sem sombra de dúvida, que a opinião dele é e sempre será irrelevante. Ele se levantou puxando-a para se levantar. Ele emoldurou o rosto dela com as mãos, seu olhar fixo no dela. "Mas isso foi uma atuação, para eles", disse ele, sua voz baixa e rouca. Isto é para nós." Ele tirou o anel de seu dedo. "Heloísa Mendes", disse ele. E sua voz, a voz que havia intimidado um salão e dissolvido um acordo de 300 milhões de dólares, estava carregada de emoção. "Você vê a verdade em tudo. Você vê a luz nas sombras. Você restaurou mais do que minhas pinturas. Você me restaurou." Ele pensou que sua paixão era uma fraqueza. "Eu sei que é sua maior força. Você se casaria comigo? De verdade? Sem público? Sem ex-maridos? Só você e eu?" Lágrimas corriam pelo rosto de Heloísa. Todo o medo, a humilhação, os anos de se sentir pequena e sem valor. Tudo se desvaneceu. Ela não era uma ninguém. Ela não era a ajuda. Ela era Heloísa Mendes. E era amada. "Sim!" ela gritou, rindo e soluçando ao mesmo tempo. "Dylan, sim! 1000 vezes sim!" Ele deslizou o anel em seu dedo novamente, a safira voltando ao seu lugar, desta vez para sempre. E na galeria silenciosa e vazia, cercados pelos mestres holandeses, Dylan Chevalier beijou sua noiva. Não foi o beijo casto e público na mão. Foi profundo e apaixonado, e foi um começo. Eles ficaram no santuário silencioso e sombreado da galeria holandesa por muito tempo. A porta estava fechada. O espesso isolamento acústico de carvalho e veludo, uma barreira contra o mundo que acabavam de virar de cabeça para baixo. O rumor distante e abafado da festa
parecia vir de outra vida. Heloísa finalmente se soltou, afundando-se no banco de veludo, o mesmo onde se sentara pela primeira vez como a senhorita Mendes, a curadora. Agora ela se sentava como Heloísa, a noiva, e a dissonância cognitiva era avassaladora. Ela ainda estava tremendo, a adrenalina do confronto deixando suas mãos frias e sua mente entorpecida. Dylan sentou-se ao lado dela, sem sobrecarregá-la. Mas sua presença era uma parede sólida e quente. Ele não disse nada, simplesmente esperando, dando-lhe o presente do silêncio. Ele costumava fazer isso, sussurrou ela, sua voz falhando. Ela olhou para o chão, para o intrincado padrão do assoalho, incapaz de olhar para a arte inestimável ou para o homem inestimável ao seu lado. Em público, em suas festas de escritório, ele me apresentava como seu pequeno passatempo. Ele dizia aos seus sócios como era pitoresco que eu brincasse com meus livros empoeirados enquanto ele estava construindo o mundo. Ele me fazia sentir tão pequena, tão estúpida, como se minha paixão fosse um defeito de caráter. Ela respirou trêmula, a barragem de anos de compostura finalmente se rompendo. Na noite em que eu saí, a noite final, eu tinha acabado de receber um artigo de pesquisa, publicado na revista de História da Arte. Eu estava tão orgulhosa. Eu havia trabalhado nele por 1 ano. Eu mostrei a ele, e ele olhou para a capa e disse... Ele disse, "Que bom, querida. Você viu o que o mercado fez hoje? Eu ganhei mais dinheiro para nós na última hora do que você ganhará em toda a sua vida." Ele o jogou sobre a mesa de centro e derrubou uma taça de vinho, manchar toda a primeira página. Eu estava chorando agora, lágrimas silenciosas e quentes de humilhação revivida. Ele nem pediu desculpas. Ele simplesmente suspirou, como se eu o tivesse incomodado. Foi só isso. Foi quando eu soube. Não era apenas que ele não respeitava meu trabalho. Ele não me respeitava. E esta noite, quando ele me agarrou, voltei para aquele apartamento com o vinho derramado e o olhar de absoluto desprezo em seu rosto. Eu voltei a ser aquela pessoa pequena e estúpida. A mão de Dylan, que estivera apoiada no banco, finalmente se moveu. Ele não deu um tapinha em seu ombro, não ofereceu um clichê. Ele pegou sua mão esquerda, a do anel, e a segurou firmemente entre as suas. Suas palmas eram quentes e fortes. Ele a levantou, virando-a, traçando as veias de seu pulso com o polegar, enquanto estudava a safira, como se fosse uma obra de arte que estava gravando em sua memória. "Ele nunca mais vai falar com você", disse Dylan. Sua voz não era o barítono quente da galeria, nem o sussurro apaixonado de sua proposta. Era um tom plano, frio e absolutamente final. Era a voz de um homem que movia mercados, que construía e dissolvia impérios com uma única ligação. "Ele nunca mais estará na mesma sala que você", continuou, seus olhos escuros finalmente se levantando para encontrar os dela. Havia uma fúria neles, mas era uma fúria controlada, ártica, mais assustadora do que a raiva barulhenta e estrondosa de Ricardo. O conselho do museu convocará uma sessão de ética de emergência amanhã de manhã. Eu comparecerei por videoconferência. Eles receberão uma opção, seu patrocínio ou a doação Chevalier. Eles escolherão a doação. Ele será destituído do conselho até a hora do almoço. A respiração de Heloísa engasgou. "Dylan, você não precisa..." "Eu não preciso." Ele assentiu. "Mas eu farei. O acordo dele com Marcos Olmedo está morto. Eu garantirei que qualquer outro parceiro na minha esfera esteja ciente do risco de caráter envolvido em uma parceria com a Eduardo Capital." Ele não apenas a insultou, Heloísa. Ele ameaçou minha futura esposa. Ele colocou as mãos nela. Ela descobrirá
que o mundo que ele construiu está de repente e permanentemente muito, muito frio. Essa parte da sua vida, a parte onde você é pequena, acabou, eu prometo a você. Ele se inclinou e, com uma ternura que a desarmou, beijou as lágrimas de suas bochechas. Você não é uma amadora, mon amour. Você é uma mestre. Agora vamos para casa? Quando finalmente saíram, o Gala Eiffel era irreconhecível. O grande salão estava quase vazio, o ar viciado com o cheiro de lírios morrendo e champanhe derramado, os convidados restantes, o contingente incondicional, aqueles que nunca deixariam uma festa enquanto houvesse álcool grátis sendo servido, estavam agrupados perto do bar. Enquanto Dylan e Heloísa caminhavam em direção à escadaria principal, um silêncio se fez. Os sussurros eram audíveis. Aquela é ela, a noiva. Eduardo está arruinado. Chevalier simplesmente... Meu Deus! Não apenas separaram a multidão recuou como se de uma fonte de intensa gravidade, todos desesperados para ver, mas aterrorizados em serem vistos. Heloísa viu a senhora Alistair, a patrona de dinheiro antigo, parada perto do cloakroom. A senhorinha captou o olhar de Heloísa. Ela não sorriu. Simplesmente deu um aceno lento, profundo e de aprovação. Era um sinal de respeito, uma recepção. A doutora Alarcon, que claramente os estava esperando, aproximou-se nervosa, seu rosto uma bagunça de suor, espanto e terror. Senhor Chevalier, senhorita Mendes, Heloísa, meu Deus, céus, parabéns! Mal é a palavra. Quero dizer, eu não tinha ideia. Isto é simplesmente incrível. Obrigada, doutora Alarcon, disse Heloísa, e ela se surpreendeu ao ouvir sua própria voz, firme e quente. O tremor havia sumido. Foi uma noite notável. De fato, disse Dylan, deslizando a mão para a parte inferior das costas dela. E me deu tempo para pensar. Doutora Alarcon, fiquei muito impressionado com a ala Chevalier, mas minhas conversas com Heloísa, está claro que todo o departamento de restauração está operando com um orçamento muito baixo. Isso muda. A doutora Alarcon ficou rígida a partir de amanhã. Senhor Chevalier, estou dobrando a dotação da fundação, disse Dylan, tão casualmente como se estivesse pedindo café. Mas ela será reestruturada. Os novos fundos estabelecerão um laboratório de análise técnica de última geração. Serão dotados 2 novos cargos de bolsa, senhor, e criará um novo cargo no nível de diretor para supervisionar tudo. Um salário condizente com o de um CEO financeiro de primeiro nível, não uma amadora. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras cair. Essa nova diretora, é claro, será Heloísa. Ela terá controle autônomo e total sobre o departamento, suas aquisições e sua pesquisa. Ela se reportará diretamente ao conselho, não a um subcomitê. Confio que estes termos são aceitáveis? Não foi uma pergunta. Foi uma diretiva. A doutora Alarcon, uma mulher que passou sua carreira implorando por migalhas, parecia que ia desmaiar. Aceitável? Senhor Chevalier, é um milagre. Sim, é claro. Heloísa. Diretora Mendes, isto é maravilhoso. Parabéns. Obrigada, doutora Alarcon, disse Heloísa, apertando o braço dela. Espero discutir os detalhes. Dylan acenou uma vez. Meu escritório enviará a papelada. Ele não esperou outra resposta servil. Ele guiou Heloísa, descendo os grandes degraus de mármore. Seu passo era sem pressa. O passeio parecia diferente. Seus saltos ecoavam com um som novo e definitivo. Ela não estava fugindo. Estava saindo. No pé dos degraus, perto do cloakroom, ela o viu.
Ricardo. Ele era uma ruína desmoronada. Ele estava encolhido em um banco de veludo. Seu smoking de milhares de dólares antes sua armadura de poder, agora irremediavelmente amassado. Seu cabelo loiro perfeito estava despenteado onde ele o estivera agarrando. Uma taça de champanhe vazia e tombada jazia perto de seus sapatos arranhados. Ele estava sozinho, absoluta e profundamente sozinho. Como se a sentisse, ele levantou os olhos. Seus olhos estavam vermelhos, ocos de descrença e pânico puro e não diluído. Ele os viu. Viu Heloísa, não no vestido simples do qual havia zombado, mas no que agora parecia uma declaração de elegância suprema e discreta. Ele a viu, radiante e serena, de cabeça erguida. Viu a impossível safira azul noite brilhando em sua mão. E a viu, sendo segurada, possessivamente, pelo homem cuja única e calma palavra acabara de vaporizar toda a sua vida. Ele viu a mulher que ele chamou de nada de pé, à beira de herdar o mundo. Heloísa encontrou seu olhar. Ela procurou dentro de si qualquer emoção persistente. Pelo triunfo que ela pensou que sentiria, pela pena que deveria sentir, pela raiva que tinha o direito de sentir. Ela não encontrou nada. Não era perdão. Era, como Dylan havia dito, irrelevância. O espaço que ele ocupara em seu coração e em sua cabeça, o espaço que lhe causara tanta dor, estava simplesmente vazio. Era uma nota de rodapé, um mau capítulo, uma pintura que ela havia restaurado e da qual havia virado a página. Ela se afastou dele, quebrando o olhar, e saiu pelas imponentes portas de bronze para o ar fresco da noite. Um Ellen, um elegante Bentley preto, não um táxi, não um Uber, mas um carro particular. Esperava na calçada. O motorista, um homem com a discrição profissional de um agente do serviço secreto, segurou a porta. Dylan a ajudou a entrar, sua mão quente na dela. A porta pesada fechou-se com um estrondo sólido e satisfatório, trancando-os em um mundo de couro rico, madeira polida e silêncio absoluto e perfeito. Enquanto o carro se afastava da calçada, deixando para trás o museu, a festa e sua antiga vida, Heloísa soltou um suspiro que sentiu que estivera prendendo por 5 anos. Charles, disse Dylan ao motorista, sua voz voltando ao seu tom normal e caloroso. Para o aeródromo, prepare o jet para Paris. A cabeça de Heloísa virou-se para ele. Paris? Esta noite? Dylan, eu não tenho passaporte, eu não tenho roupas. Ele sorriu. Um sorriso genuíno e encantado que iluminou seus olhos escuros. Ele enfiou a mão no bolso interno de seu smoking e tirou não um, mas 2 passaportes azul marinho. Ele entregou um a ela. Meu amor, minha equipe embalou uma bolsa para você há 3 dias, caso você dissesse sim. Já está no avião. Eu sou, como eu disse, um homem que se prepara. Você estava tão certo. Ela respirou atordoada. Não, disse ele, sua expressão suavizando. Eu estava tão esperançoso. No entanto, também estou faminto. E o catering do jet é bom, mas não é o que eu desejo. Charles, encontre o melhor e mais suculento cheeseburger para a viagem que você puder encontrar entre aqui e Teterboro e um milkshake de chocolate. Heloísa? Ela riu, uma risada real, borbulhante e alegre, que pareceu estranha e maravilhosa. Um milkshake de morango, ela conseguiu dizer. Um milkshake de morango, confirmou Dylan, e ele se recostou pegando a mão dela. Eu ainda te devo uma proposta adequada, disse ele em voz baixa enquanto o carro acelerava em direção ao West Side Highway. Uma sem público e sem um vilão, na Pont des Arts, talvez. Ao amanhecer, Heloísa apoiou a cabeça em seu ombro, a lã de seu smoking macia contra sua bochecha. Ela olhou para a safira cintilante, depois para o homem que a havia colocado lá. Dylan, sussurrou ela,
O que você fez ali não foi apenas uma proposta. Você não apenas me deu um anel. Você me devolveu meu nome. Você devolveu meu trabalho. Você me devolveu a mim mesma. Como Paris pode superar isso? Não superará, murmurou ele, beijando o topo de sua cabeça. Simplesmente será nosso. Mas para constar, acho que esta noite foi simplesmente perfeita. Heloísa fechou os olhos, as luzes da cidade se desfocando à medida que passavam. Ela pensou na pintura Vanitas, a caveira, a vela, o limão. Ricardo tinha sido a caveira. Um pensamento secundário surdo, seco e bege, mas sua vida agora era o limão. Vibrante, texturizada, um pouco azeda pelo passado, mas muito, muito real. E pela primeira vez em muito tempo, estava banhada na luz mais brilhante e linda. Conclusão significativa. E assim, Ricardo Eduardo aprendeu que a voz mais alta na vela não é a mais poderosa. Ele tentou extinguir a luz de Heloísa, esquecendo que era ela quem a criava. Seu mundo, construído sobre o ego e a intimidação, colapsou com uma única palavra calma: noiva. A vingança de Heloísa não foi barulhenta, foi o fato inegável e brilhante de sua felicidade. O sucesso final não é apenas se elevar acima daqueles que tentaram te afundar. É encontrar alguém que veja seu verdadeiro valor, mesmo quando você mesma o esqueceu.